Ver quem tá chegando. Então, boa noite, senhoras e senhores. Um grande prazer aqui estar com vocês nesse nosso primeiro encontro aqui desse curso de especialização online inédito em ensino coletivo de violão. Eu devo dizer que eu estou bastante contente, bastante feliz, bastante orgulhoso de ter esse time de professores que talvez possa ser deselegante eu dizer que são os melhores professores de ensino coletivo de violão, mas vou dizer então que estão entre os principais e que fazem parte da história dessa modalidade aqui no Brasil, né? Então, por mais que a gente possa pensar, o ensino coletivo começou lá com o Liszt, né? Naquele modelo de masterclass, e não sei o quê, mas do jeito que a gente atua hoje em dia e que é o modelo empregado pelos principais projetos que a gente tem, né? Não só projeto do Estado, mas modalidades em igreja, né? Esse modelo que a gente costuma atuar, esses professores aqui fizeram parte da construção dessa história de como a gente atua hoje, né? Seja direta ou indiretamente. Eu me sinto privilegiado, né, de ter trabalhado com a maioria dos professores, mas que fique claro que o convite para eles ministrarem as suas disciplinas né, não tem a ver com relações pessoais, ainda que elas existam, mas tem a ver, claro, com a competência dos professores. É bom, então, fazendo aqui uma apresentação rápida a respeito do curso e para dar algumas orientações gerais, eu digo então que o curso ele é reconhecido pelo MEC. Então, se vocês entram no site do EMEC, já tem todos os dados do curso lá disponíveis. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar o link. O curso tem duração de 360 horas de carga horária. As aulas acontecem sempre no segundo sábado de cada mês e na quarta-feira subsequente. Então, na quarta-feira, logo depois do sábado que teve a aula, a gente tem também mais uma aula. Então, a aula do sábado acontece das 9 ao meio-dia e depois das 13 às 17. E na quarta-feira acontece das 19 às 22. As aulas elas são gravadas e elas ficam disponíveis por 30 dias, caso algum aluno não consiga acompanhar em tempo real, né? Pode assistir depois. E vai ter um grupo também, onde vocês podem trocar figurinhas que a faculdade vai criar e colocar todos vocês. E qualquer dúvida também que qualquer um tenha, pode ficar à vontade de me escrever no particular também, que não tem nenhum problema. É, o- as maneiras de avaliações vão ser distintas entre os professores. Então, pode ter professor que resolva pedir uma prova, pode ter professor que resolva pedir trabalho, pode ter professor que vá avaliar somente a participação. Então, isso vai ser relativo a cada professor. Mas todo mundo tem consciência aqui, né, da vida atribulada que a gente enfrenta, então não se acanhem, né, se tiver alguma questão que vocês achem importante ou que seja preciso falar com os professores, Oi, podem ficar posso dar oi? à vontade para se manifestar, né? Bom, então acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida no que diz respeito a essa enxurrada de coisa que eu passei, por favor, fiquem à vontade Tudo bem? para Aí, perguntar. Cecília. Cadê o dentinho que caiu? Eita, E, que... bom, então aí agora cada professor vai apresentar um pouco Cadê o da sua nosso disciplina, papai? né? E aí depois dessa apresentação, vocês também podem ficar à vontade para fazer alguma pergunta que vocês entendam como sendo pertinente. E aí, o primeiro a apresentar a sua disciplina aqui, então, vai ser o Marcelo Brasil. Então, boa noite, Marcelo. Muitíssimo obrigado pela presença, e pela honra aqui que você está oferecendo aqui em sermos seus alunos. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Para mim é sempre uma alegria falar de ensino coletivo e dar aula é minha vida, né?
adoro dar aula. Já estou aqui chegando perto da aposentadoria falando, ei, qualquer hora eu vou sentir saudade de dar aula. Não sei se Cristina já sente, né? Mas eu Olha, já eu estou com medo continuo de dando sentir. aula, viu? Não dá para parar, né? Então Claro não. eu recebi esse convite do Alexandre, fiquei muito feliz para falar de um assunto que para mim é muito agradável, assim, porque foi mais ou menos onde eu centrei todo o trabalho que eu fiz com o ensino coletivo, especialmente com crianças e jovens, que é falar sobre essa coisa dos arranjos e de algumas atividades que são possíveis de fazer, né, com os alunos. A coisa dos arranjos, ela surgiu quando eu comecei a trabalhar no Projeto Guri em São Paulo e que não tinha material, e eu sempre gostava de fazer uma aula que fosse muito musical, que ela tivesse um resultado musical. E eu também sempre fui muito apaixonado por escrita musical. Escrita e leitura musical, para mim, é uma coisa que é simples, é fácil de ensinar, é fácil de aprender. E eu sempre trabalhei com essa perspectiva, né? Então, daí surgiu a ideia de escrever arranjos que os alunos pudessem ler e, é, e fazer música de uma forma rápida, mas através da leitura, que aquilo pudesse acontecer de uma forma conjunta, né? E aí eu comecei a escrever arranjo e comecei a pensar possibilidades dos arranjos que seriam arranjos pedagógicos, digamos assim. E o principal elemento desses arranjos é porque eu escrevia para os alunos que eu tinha em cada momento. Então isso é uma das primeiras coisas importantes que eu gosto de falar assim quando eu estou tratando desse assunto, é exatamente isso, de que quando você escreve um arranjo para os alunos que você tem naquele momento, que você conhece, a coisa acaba acontecendo de uma forma muito mais fácil, porque eles vão conseguir tocar. Eu sempre acho que funciona. Mas aí quando o Alexandre me convidou para fazer essa disciplina, eu bolei aqui uma ementa, né, que tem alguns tópicos, e aí vou falar de cada um rapidamente, né? O primeiro deles é assim, que conhecimentos o aluno tem que ter, o professor tem que ter para escrever arranjo para os seus alunos, né? O que ele tem que dominar, né? Ele tem que saber um pouco de harmonia, ele tem que saber campo harmônico, ele tem que saber algumas coisas muito elementares, digamos assim, mas ele tem que saber mexer com isso para poder começar a escrever os arranjos, né? Essa é uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de tratar. As características de um arranjo pedagógico também, é assim, que música eu vou escolher? A música popular, eu gosto muito de música popular brasileira, né? Mas a música popular brasileira ela tem uma característica muito especial que as melodias são muito difíceis, elas são muito complicadas. A gente aprende a cantar, a gente canta músicas do Gilberto Gil, canta, né? Mas quando a gente escreve aquela melodia, ela normalmente ela é muito complicada, cheia de síncope, ligadura, ponto, nota pontuada, tal. Então, aí é um olhar que a gente tem que ter para essa melodia, né? Quando vai começar a escrever. Então, uma das características é essa. Você tem que pensar se a melodia ela é fácil. Uma outra característica que eu só como exemplo, né, é que eu mantenho as vozes mais paradas para que tenha graus de dificuldade entre os arranjos, enfim. Eu vou conversar um pouco sobre essas possibilidades, essas características desses arranjos, né? Por que que ele é pedagógico e talvez não seja tão musical do ponto de vista de um concerto, né? Ou talvez até funcione, enfim. Também escolha de repertório, né? E escolhas das tonalidades, isso também é uma outra discussão muito interessante de se fazer quando a gente vai trabalhar com violão, porque tem tonalidades que são boas para o violão, tonalidades que não são boas, né? Eu, por exemplo, não escrevo arranjos, quase não escrevo arranjos em dó maior, o que todo mundo fala, para o iniciante precisa ser em dó maior, mas eu não gosto de dó maior porque ele não é uma tonalidade fácil para o violão, né? Ela não Com soa tão certeza. bem. Então, outras tonalidades funcionam muito melhor, são muito mais sonoras, tem muito mais corda solta para você explorar, enfim. Também vou falar dessa coisa do material didático, como é que você organiza, como é que você desenvolve, como é que você escreve coisas que não são arranjos, mas são exercícios, mas que também precisam ser musicais, né? Eu gosto muito de criar exercícios com meus alunos, enfim, eu vou conversar muito sobre isso, sobre as formas de você criar exercícios rapidamente com seus alunos. Eu, por exemplo, sempre tinha o hábito de criar durante a aula no quadro, né?
escrevia no quadro um arranjo, um exercício, digamos, né? Com 4 compassos, e a gente ia mexendo nele durante a aula. Vou falar também sobre essas possibilidades desses exercícios, é, principalmente pensando nos níveis, né, de aprendizado, e também falar um pouquinho das maneiras de ensaio, né? Porque muitas vezes o projeto social ele tem as aulas, mas ele também tem um objetivo de uma apresentação. Isso é muito comum, é quase padrão de todos os projetos sociais, que ele tenha essa finalização, digamos, essa conclusão do seu trabalho seja uma apresentação. E para isso você tem que ensaiar, você tem que organizar o seu grupo, você tem que pensar em palco, você tem que pensar em tudo, né? E também é um tópico interessante que eu vou tratar, que vai se relacionar com todas essas questões dos arranjos, dos exercícios, enfim, dessa trajetória que a gente tem que seguir até colocar os alunos para tocarem, digamos assim, coisas que sejam bem simples, mas que tenham esse resultado musical, né? Eu esqueci de falar no começo aqui, deveria ter falado antes, apresentado a minha formação, né? Eu sou licenciado em música, fiz licenciatura em Recife, depois fiz mestrado na Unesp em São Paulo, depois fiz doutorado com a professora Cristina Torim, que está aqui, foi minha orientadora de doutorado, né? E eu estudei violão, a época que eu mais estudei violão foi na ULM em São Paulo, na Universidade Livre de Música, que eu estudei violão popular, na ULM. Então, minha formação musical mais ou menos caminha por aí. E para mim, volto a dizer, é um prazer muito grande participar desse curso e eu espero que a gente possa desenvolver um bom trabalho, que vocês possam se alimentar dessas possibilidades de escrever arranjos e de criar os próprios exercícios para os seus alunos. É isso aí. Muito bem, muito obrigado, Marcelo. Alguém quer fazer alguma pergunta referente à disciplina do Marcelo? Se quiser, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou contando uma historinha aqui. Eu conheci o Marcelo, tinha acabado de mudar para São Paulo e fui dar aula na Fundação Casa, né, no Guri, acho que 2003, 2004. E aí eu tava tentando ensinar pra meninada Beethoven, algum negócio desse, né? Aí o Marcelo falou, sua sorte é que eles vão ter que voltar semana que vem, né? Senão na próxima aula já não tinha mais ninguém. E aí eu entrei em choque, né? Ah, como assim? Tô explicando direitinho aqui, né? E aí ele já pegou na lousa, assim, na hora e escreveu um Legião Urbana, eu lembro até hoje, Tempo Perdido, né? Aí botou os acordes ali e escreveu uma melodia só com cordas soltas, né? E aí perguntou assim, alguém sabe tocar acorde, né? E eu pensando, pô, como é que ele tá perguntando se alguém sabe tocar acorde? Eles estão privados da liberdade, né? E aí dois falaram, não, eu sei fazer e tal. E aí a meninada começou a fazer os acordes e aí empolgaram com a melodia e tal. E aí esse foi um dia que me abriu a cabeça, assim, para dar aula, né? Pra como funciona, né? Essa coisa do arranjo, né? Enfim. Então, desde então, né, tivemos muitos outros Eu me debates. lembro de falar para você, eu falei, relaxa, Alexandre, que o Ré maior do Legião Urbana é o mesmo do Beethoven. Isso, exatamente, exatamente. E demorou alguns anos para eu entender isso, né? Mas é isso. Então, o trabalho que o Marcelo faz nesse sentido é espetacular. E, bom, ninguém se manifestou, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Se não quiser, eu vou seguir em frente aqui e vou chamar o André. Boa noite, boa noite. Queria só fazer uma perguntinha À aqui. vontade, Juan. Boa noite. Será que vai ter como dizer, vai ser acompanhado com a parte dos Sibelius, algum programa de música, isso? De escrita musical? A parte dos arranjos, a gente vai ter também essa parte da escrita com o programa? A Essa seria princípio, a Esse gente não. conteúdo, esse conteúdo está na minha disciplina. Ah, tá. Legal. É isso, então eu já aproveito o gancho aqui, e aí vou pedir para o André apresentar a disciplina dele também. Por favor, André. Bom, gente, boa noite. Espero que meu áudio esteja chegando bem aí, senão eu aumento o volume aqui. Bom, obrigado, Alexandre, pelo convite. Muito bom encontrar os amigos aqui.
além dos colegas de trabalho, tem outros colegas de trabalho que estudaram aqui na UFO, Reinaldo, Gustavo, Roberto, uma turma aí. É muito legal, né? Assim, parece a realização de participar desse projeto, né? Essa é uma realização para mim muito gratificante, assim, porque eu trabalho nessa área já tem algum tempo, assim, né? Eu fiz o meu estágio de graduação com ensino coletivo. Então, assim, eu lembro de quando eu era um jovenzinho de 22 anos fazendo o estágio na escola e dando aula de violão, né? Então foi bastante interessante assim. Bom, minha disciplina é sobre planejamento de aula e uso de recursos tecnológicos no ensino coletivo de violão. Então, pa- a disciplina está dividida basicamente em dois conteúdos assim. Vou aproveitar bastante as ideias do Marcelo, né, para registrar o material desenvolvido na minha disciplina, falar um pouco, discutir com os alunos o processo de elaboração de plano de aula, de como planejar a aula para o ensino coletivo, de como registrar, como pensar todas as características que envolvem o planejamento de uma aula. A gente vai conversar sobre as atividades, como registrar, de que forma referenciar isso, pensando sempre, né, no foco do curso, que é o ensino coletivo de violão. Então, acho que é um trabalho que normalmente demanda, né, das instituições que a gente desenvolve esse tipo de atividade, né, de planejar as nossas aulas, mas eu uso uma expressão com os meus alunos que a gente não pode improvisar uma aula, né? Na verdade, a gente pode usar a improvisação na aula, mas improvisar uma aula, sim, não é o ideal, né? Então, o planejamento de aula é importante, principalmente porque você conhece a sua turma, você se prepara com mais segurança para a sua aula, com relação aos materiais que você vai desenvolver, que você vai levar para discutir com os alunos. Isso, com o tempo, a gente acaba ganhando um pouco mais de certezas, às vezes nem tantas, mas dá mais segurança, assim, com relação ao que a gente vai desenvolver em sala de aula, né? Assim como o Marcelo, eu entrei nesse mundo de prática coletiva de instrumento aí quando eu era jovenzinho. Eu trabalhei 22 anos no Conservatório de Uberlândia, que é uma escola estadual aqui em Minas Gerais. E eu sempre dei aula, apesar de dar aula de instrumento, eu sempre dei aula para dois, três, quatro alunos. E assim como assim, acho que é comum na nossa área, né? Então fiz muitos arranjos para as aulas, né? Para o desenvolvimento das aulas e acabou que foi desenvolvendo um material didático com essa perspectiva de arranjos para os alunos de violão, e aí com outros instrumentos que eu tinha também em mãos. Enfim, publiquei uma coleção de arranjos para duos, trios e quartetos pela editora da universidade aqui, que é um material que eu disponibilizo para o pessoal. Deixa eu ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, a gente vai discutir um pouco como elaborar efetivamente, né, desenvolver efetivamente um plano de aula, de um conteúdo específico, de como aplicar isso em sala de aula, de como resolver, né, didaticamente os conteúdos que a gente tem em mente, registrar, enfim. É lógico que aproveitando todos os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, que a minha disciplina é mais lá para o final. Então, assim, a turma já vai estar bastante alimentada de conteúdos aí. A minha experiência. Desculpa. Sou graduado em violão, fiz graduação em violão aqui na universidade, me formei muito novo, em 1987. Fiz meu mestrado num tema que está muito em alta agora no mundo aí, que é inteligência artificial. Fiz meu mestrado na engenharia elétrica, na área de inteligência artificial. Mas meu doutorado eu fiz em processos de criação musical na USP, com o tema de improvisação livre, o ensino de instrumentos de cordas dedilhadas através da improvisação livre. Então, voltei para, depois da engenharia, voltei para a música e voltei para as origens, que é o ensino coletivo, novamente, no meu doutorado aí. A minha experiência tecnológica é que tá ligado à disciplina, né, que eu trabalho nessa área de tecnologia desde 1994, 1995, quando o Windows começou a existir.
Eu trabalho com programas de edição de partituras, software de gravação, né? Discuto com os alunos sobre produção musical, dou aula desses conteúdos na Universidade Federal de Uberlândia, dou aula de violão e dou aula de música e tecnologia aqui na universidade. Então vamos discutir então programas de notação musical, avaliar as diferenças, vantagens e desvantagens de usar um determinado software para notação musical, tipos de escrita que a gente pode fazer utilizando o software, como que podemos agilizar o processo de escrita do arranjo, né? Aproveitar as ideias do processo criativo e de que forma a gente pode desenvolver isso e escrever um pouco mais rapidamente nos programas de notação musical. Especificamente, utilizaremos nessa disciplina o software de notação MusicScore, que é um software gratuito em português, é muito parecido com o Sibelius, mas a gente vai discutir também sobre outros programas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas mais recentes, né, de produção de conteúdo, de música, que tem um pouco a ver com inteligência artificial. Vamos passar rapidamente por esses conteúdos também. Vamos conversar sobre o processo de gravação e produção, né? O software que eu vou exemplificar para vocês vai ser o Reaper, que também é um software acessível. Ele não é gratuito, mas nos permite trabalhar com ele gratuitamente, indefinidamente, mas ele não é um software gratuito. E vamos, então, no decorrer da disciplina, fazer essa conexão entre o planejamento da aula, a criação do material didático que vocês irão desenvolver durante o semestre e como a gente faz o registro dessas ideias, dessas propostas em programas de notação, em programas de gravação, em plataformas online de produção musical, enfim. A nossa conversa vai girar em torno disso, mas sempre voltado para a prática do ensino coletivo e a produção e criação de material didático para o ensino coletivo. Lógico que utilizando as ferramentas tecnológicas para isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa da disciplina. Bom, acho que é isso. A disciplina vai ser isso mesmo. Muito bem, muitíssimo obrigado, André. Se alguém tiver alguma pergunta também a respeito da disciplina do André, pode ficar à vontade para perguntar. E aí, nesse meio tempo, eu já vou aproveitando aqui. O primeiro contato que eu tive com o André foi uma série de livros que ele produziu e que eu usei por bastante tempo nas aulas, né? E posteriormente comecei a acompanhar o trabalho dele em outras áreas, né? Com produção acadêmica e tal. E a organização dele é um negócio espetacular, né? E aí eu ia falar isso no começo, mas acabei esquecendo. Então, o TCC, nesse nosso curso, ele não é obrigatório, porque o MEC não exige mais esse tipo de trabalho nas especializações. Porém, eu incentivo fortemente que vocês façam o TCC. E mesmo que, porventura, alguém não queira fazer o TCC, a gente pode escrever um artigo que vai dar isso tem um peso acadêmico, né? Você ganha uns pontinhos ali no Lattes, e vai te ajudando também a poder analisar outros artigos, né? Mas, sobretudo, tem muito a ver com essa disciplina do André, porque essa questão do registro, né? Às vezes a gente está dando aula, a gente desenvolve uma atividade ou algum método de explicar alguma música e não registra isso, né? E aí isso se perde. E quantas vezes a gente não tem que reinventar a roda, né? Porque talvez alguém já tenha tido aquela ideia, já teve aquele trabalho para fazer, para chegar em um determinado resultado, só que se perdeu porque não foi registrado, né? Então, como orientador, a gente vai ter uma pessoa que não é diretamente ligada ao ensino coletivo de violão, mas é uma pessoa que está publicando na Nature, né? Que é uma grande revista das ciências, né? Então, a Paula Viacava, ela vai orientar vocês nessa escrita. E aí, então, a Paula é orientadora, a gente vai ter também o Joab Guilherme, que também vai ajudar quem tiver interesse na orientação do TCC ou do artigo. Mas, de qualquer forma, então, fica aqui o meu incentivo explícito para que vocês escrevam, né? Ou o artigo ou o TCC. Muito bem, nenhuma pergunta em relação à disciplina do André? Boa noite de novo. Eu tenho uma pergunta de novo. Fica à vontade, Juan. Sinta-se em casa.
Professor, sobre a sua matéria, você acha que a gente tem que estar com um PC, digamos assim, apto para programas? Quer dizer, novo, com uma memória, tipo um bom computador para poder usar programas que a gente tiver que usar, as tecnologias que a gente tiver que... Ótimo, Você acha ótimo. que... Ótima pergunta, Juan. O programa vai ser o mesmo que. Desculpa, o computador vai ser o mesmo que você vai ter para poder as- fazer o curso, né? Um computador que consiga ficar numa live, que consiga, né, compartilhar uma tela, tocar um áudio. Nenhum desses dois programas que a gente vai usar efetivamente no curso são programas pesados, não exigem muito da máquina, tá? São programas tranquilos. Com exceção, né, dos instrumentos virtuais. Quando você usa instrumentos virtuais, tanto no Musical quanto no Reaper ou em qualquer outro DAW, eles sobrecarregam demais, né? Então, assim, a gente vai abordar rapidamente esse assunto, mas não necessariamente precisa de uma máquina com bastante agilidade para poder trabalhar, tá? É uma máquina comum, assim, não tem exigências tecnológicas grandes assim para se resolver. Porque o importante, Juan, que eu costumo falar com os meus alunos aqui, o importante é você entender os conceitos, né, assimilar os conceitos tanto do processo de planejamento de aula, quanto do processo de criação de algum tipo de conteúdo usando ferramentas tecnológicas, é você absorver o conceito, né? Pode ser que naquele momento você não consiga executar por alguma limitação qualquer, mas que você entenda e possa aplicar isso em qualquer outra ferramenta, né? Ou seja, no momento que a gente falar, por exemplo, sobre equalizador ou falar sobre compressor, algo do tipo assim, não necessariamente precisa ser na DAW que a gente vai usar no curso, pode ser no próprio celular, pode ser no app de um tablet, enfim, né? Importante são os conceitos, não necessariamente a ferramenta, porque o importante é o conteúdo que a gente vai desenvolver, né? O conteúdo que a gente vai conversar durante a disciplina, tá bom? Obrigado. Então pode ficar tranquilo com a configuração do computador, Rô. Muito bem. Então vamos lá, vou chamar agora então o Daniel. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pela presença. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Boa noite, tudo bom? Só tenho uma pergunta pro André antes. Você vai trabalhar com planejamento e você falou que fez mestrado em inteligência artificial. Eu estava me perguntando se você tem testado com o Gemini ou o ChatGPT para alimentar algumas informações de aula para criar um planejamento. Com certeza não é o planejamento final, né? Mas para ter um primeiro rascunho de planejamento, chegou a testar para isso aí e funcionou o suficiente, tu achou? Olha, ó, já vou aproveitar aqui, então já vou fazer aqui meu merchan aqui, enviar um link de convite para uma ferramenta de inteligência artificial para professores, certo? Para criação de conteúdo, planejamento de aula, plano de ensino, Aí, elaboração de material didático, enfim, já vou enviar o link aqui. Você conhece lá, eu não sei como que fala, se é Tish, Texai, enfim, mas é uma ferramenta muito legal. Ela não é gratuita, mas você, ao se cadastrar, você ganha alguns créditos e todos os dias, se você entrar na ferramenta e falar assim, oi, tudo bem, clicar lá em ganhar o prêmio, você ganha alguns pontos que são legais. E cada pessoa que você convida, você ganha também alguns pontos. Então, assim, eu já estou com, sei lá, quase 30 mil pontos, pra você ter uma ideia, e cada atividade que você faz da ferramenta são 100 pontos. Então é muito fácil de você ganhar, não precisa de ficar, né, não precisa de pagar a versão. Então eu vou compartilhar aqui no chat, então, o convite para essa ferramenta, para que é uma das ferramentas que eu vou mostrar para os alunos durante a disciplina, tá? Deixa eu pegar o link de convite aqui então. Dá licença um pouquinho, Alexandre. legal. Interessante, interessante. Bacana. Eu me chamo Daniel de Lima e eu vou falar sobre a minha disciplina, ela vai ser bem prática com relação ao violão, né? Então, na verdade, eu vou dar duas disciplinas. Uma delas é técnica básica aplicada a alunos. E nessa primeira disciplina, a gente vai dar uma passada geral na, na questão da parte técnica, desde como sentar, como segurar o violão, de uma forma mais eficiente possível, né?
E primeiro a gente vai fazer uma passada geral, assim, com os professores, para dar uma checada, assim, dar um tapa ali na técnica, né? Não sei qual que é o histórico como instrumentista de cada um dos alunos, né? Então a gente vai dar uma checada. E mesmo aqueles alunos que já tocam e já tocam bem, às vezes a gente aprendeu a tocar de um jeito que funciona bem para a gente, mas não necessariamente vai funcionar bem para os nossos alunos. Especialmente porque os nossos alunos, eles provavelmente não têm a gana de tocar violão que a gente tinha quando começou, tanto que estamos aqui hoje, né? Não é à toa. Então, às vezes tem um aluno que ele ou tem a mão menor ou não tem uma abertura muito grande, porque às vezes é uma criança pequena. Eu comecei a tocar violão com 14 anos, né? Então eu já tinha a mão maior, já comecei a tocar no violão grande. Então, tinha a tarde inteira para tocar. Então, como que a gente faz quando o aluno ele não tem a experiência que a gente tinha, né? Então, por isso que é legal dar uma passada na técnica, mesmo para os professores que já tocam bem, para ver um jeito mais eficiente de tocar melodia simples, e daí depois aplicar essa técnica para os alunos, né? E a gente vai falar bastante sobre as técnicas baseada no repertório. Então, tem algumas músicas, eu vou falar bastante sobre o primeiro volume do Método Suzuki para violão. Então, cada música tem algumas habilidades que os alunos vão aprendendo com cada uma das músicas, né? Tem poucos exercícios, mas tem mais músicas. E daí a gente vai dar uma dissecada nisso aí. E daí também a outra disciplina, ela se chama Método Suzuki para Violão, Fundamentos e Prática em Grupo. Então, a gente vai falar de uma forma mais geral sobre a ideia do método Suzuki, que também está presente já, especialmente na música popular, de ouvir bastante as músicas antes de aprender no violão, né? E aprender de ouvido. é, então, ter uma importância grande para a qualidade do som, para a qualidade do timbre. Então, e também a questão de aprender com o ambiente. No Método Suzuki, a gente trabalha muito o ambiente, né? E é muito importante, não só os próprios colegas na aula coletiva, mas como também a conversa com os pais e o próprio ambiente da sala de aula. Então, quanto mais partes do ambiente a gente conseguir trabalhar com o aluno, mais fácil vai ser ele de se motivar a estudar em casa e praticar mais. E os pais, se eles souberem exatamente o que está acontecendo na aula, é mais fácil para eles apoiarem também. Às vezes vão precisar comprar um violão. Às vezes até tem dinheiro para comprar um violão, mas acha que não é importante, né? Ou tem dinheiro para comprar corda nova, mas acha que não é importante. Então, esse diálogo entre o professor e as famílias também, ela é bem importante, né? Então, essa que vai ser mais ou menos a pegada das duas disciplinas. Diferente dos colegas, eu não tenho uma trajetória tão grande com o ensino coletivo do violão. Eu já dei aula coletiva, mas hoje em dia eu estou dando aulas individuais e os alunos que fazem aula individual também têm aulas coletivas, mas também eu vou conversar com vários professores que aplicam o método Suzuki no contexto coletivo para trazer as experiências das adaptações que eles fazem nas aulas, que dá muito certo também nas aulas deles. E eu acho que essa pós, o legal é isso, né? A gente tem várias experiências diferentes aqui, né? A Cristina, o Marcelo, o André. Então, os professores de violão que forem participar da pós vão ter várias ferramentas para trabalhar com, com as turmas que eles vão estar trabalhando, né? Então vai precisar fazer um arranjo, vai precisar saber como é que segura o violão, vai precisar colocar isso no papel.
Então, toda a parte bibliográfica também, que dá uma boa base para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, é um curso que, tipo, não é de um final de semana, né? São um ano e meio, acho que é. Um ano e meio, 2 anos. Então, a gente tem um tempo para a gente realmente pensar no que está fazendo, testar muitas coisas enquanto a gente faz as disciplinas, né? Então, você faz, aprender alguma coisa na quarta, e daí já aplica no próximo dia ali, vê o que que dá certo, o que que não dá certo. Na próxima aula, pergunta para o professor por que que aquilo não deu certo e tal, né? É, então é uma coisa que é um acompanhamento que a gente vai ter por vários meses e eu acho que vai ser bem interessante essa troca com vários professores diferentes, cada um com uma experiência diferente, né? Perguntas, um por vez. Não precisa brigar, pode ser um de cada vez. Vai tranquilo. Calma, calma. Eu pergunto, então, hein? Vamos lá. Pergunta aí. Eu gosto de perguntar. Vai devolver, né, André? Não, mas é porque a gente aprende perguntando, né? Se você fica calado, você não, né, não tira suas dúvidas, né? Fala aí. Tá bom? Uma curiosidade sobre a sua disciplina, já que você vai falar de postura, né? Se você vai abordar também esses novos tipos de apoios ergonômicos que tem hoje, tipos do Pompeu, aquele Ritano, enfim, outros tipos de Uhum. apoio, né? Se você vai falar sobre isso e como a postura, né, instrumental, né, é alterada, ou a postura corporal é estabilizada ou desestabilizada de alguma forma com relação ao apoio ergonômico que você vai usar. Estou falando isso porque eu gosto muito, né, de também experimentar vários tipos de apoio e esse semestre eu dou aula de uma disciplina de prática de conjunto de viola caipira aqui e os violeiros todos estão entrando, né, no mundo olha que legal, a postura é importante, eu consigo tocar muito melhor, não preciso fazer força para fazer pestana. Nossa, se eu tivesse, né, conhecido esse, enfim, né, então é importante essa discussão de apoios ergonômicos, né? E outra com relação ainda também à postura, né? Se você vai chegar a algum momento a falar o que eu chamo de uma fase anterior à postura tradicional do instrumento, que no caso tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, que é a parte de exploração sonora e instrumental no corpo do instrumento, o que em determinado momento meio que inviabiliza a postura tradicional do violão, entendeu? Ou Invi- seja, Inviabiliza ah, como? a forma de você explorar, buscar sonoridades pelo corpo do instrumento, ou seja, percutir pelo corpo do instrumento, você precisa utilizar, buscar fazer experiências sonoras, porque na prática da improvisação livre a gente aprende que a música está em todos os sons, né? E não Uhum. necessariamente só nas cordas do violão. E se você busca um tipo de sonoridade que ela não está nas cordas do violão, necessariamente você precisa colocar o violão de uma forma diferente, né? Ou Mas seja, dessa forma diferente, às vezes ela vai beneficiar para você usar aquele som que você está buscando, né? Então, isso, não, a minha pergunta é anterior, ou seja, ah, é o processo, né, de transformação do ser humano enquanto ser humano longe do instrumento e vou pegar o instrumento, ou seja, a gente pensa na postura como algo estático, né? O violonista uhum. pensa na postura assim, o violinista no violino aqui, o pianista aqui, ou seja, a flauta, ou seja, né, a gente tem uns estereótipos de postura e a gente sabe que nem sempre funciona só assim. Mas era uma curiosidade, só para saber a abordagem mesmo Uhum. da postura. É, É isso. bom, muito que eu vou falar, né, tá baseado bem na minha experiência de como que eu faço para dar aula. E daí eu vou mostrar o jeito que eu dou aula, né? Até eu tô no meu canal do YouTube, volta e meia eu transmito uma aula ao vivo, que essa aqui é a minha sala mesmo, né? Só ligar a câmera ali e dá para transmitir ao vivo. As que não são transmitidas ao vivo eu tenho gravado também, né? Para ter material. Mas basicamente vai ser do jeito que eu tenho aplicado, né? E daí, no caso dos alunos iniciantes, eu tenho explorado pouco outras formas de tocar, por exemplo, com violão no colo ou com percussão, né? Às vezes, quando o aluno tem alguma ideia, a gente sempre explora, sempre testam, né? Mas para tocar,
por exemplo, com o violão, para conseguir um timbre bonito, com uma eficiência muito boa. Então, daí a gente vai usar essa postura com o violão na perna esquerda ou com apoio ergonômico, né? E daí, essa é a melhor postura para tocar, digamos, relaxado e para os dedos se mexerem bem e para a gente conseguir com isso o melhor som, né? Agora, se mudar o objetivo, né? Inclusive, o que que é o melhor som, né? Se eu gostar de um som mais aberto, de repente eu vou mudar um pouquinho o som do violão, deixar ele mais vertical para a mão pegar mais perpendicular. Então vai ter um som mais aberto. Se eu gostar mais um som mais encorpado, eu vou virar o violão um pouquinho mais horizontal, né? Então tem uma flexibilidade, não é uma coisa rígida, né? Tem o gosto, né? Às vezes o violão vai ficar mais alto, vai ficar mais baixo. Então tem essa flexibilidade, sim, né? Agora tem alguns parâmetros, algumas diretrizes que se der errado na postura, vai prejudicar a mão direita. Ou vai prejudicar a mão esquerda, né? Como você falou, se o violão tiver mais alto, a viola também, é mais fácil de fazer pestana e tal, né? Com certeza a gente vai falar sobre os apoios Pompeu, né? O Thiago Pompeu, ele é meu aluno, faz 10 anos que a gente faz aula, né? E ele teve a ideia de fazer o apoio a primeira vez que ele viu um Ergoplay que eu estava usando. Depois esse Ergoplay eu doei, acho que para o aluno do Alexandre, né, uma vez, porque eu já não estava mais usando ele estava guardado fazia tempo, porque o Pompeu ele já estava bem melhor. E depois, naquela época, ele melhorou ainda e lançou dois modelos novos, né? Então, a- a- todos os meus alunos, eles têm apoio Pompeu. Eu acho que hoje todos estão usando apoio Pompeu. Alguns gostam do banquinho de pé também, mas é tipo um ou dois. E uma coisa legal dos apoios do Thiago é que finalmente a gente tem um apoio que dá para comprar no Brasil, né? Tá, sei lá, 180 ou R$ 200, né? Quando eu tinha aquele Ergoplay, hoje ele devia estar em torno de R$ 500, R$ 600, com imposto de importação, deve chegar mais caro que isso. Então, esse é o mais caro do que o valor do violão do aluno, né? Então, era inviável comprar um apoio, né? Então, com certeza a gente vai falar sobre apoio, né? Não só sobre o apoio e o banquinho de pé, mas também a questão da altura das cadeiras, coisas que a gente às vezes tem que adaptar, às vezes no lugar que a gente está. E às vezes é possível a gente adaptar, mas a gente não tipo, aceita as cadeiras que estão ali, né? Eu fui tocar com uma aluna na escola dela e acho que ela estava com 6 anos. E, nossa, tinha criança, era todas da mesma idade, né? Tinha crianças com o dobro do tamanho das outras, né? Com os pés balançando, assim, nas cadeiras, e outras com o pé bem no chão. Então, mesmo da mesma idade, é difícil de equalizar isso aí, né? Então, teria que ter uma forma da gente fazer com que seja mais fácil possível segurar o violão, porque daí fica mais eficiente para tocar, né? Então, essa que é uma das bases da disciplina. Se não passar por ali, depois é uma bola de neve, né? É uma bola que só vai piorando, né? Muito bom, Daniel. Legal. Legal a disciplina. Parabéns aí. Mas eu acho que vai ser divertido. Eu acho que não vai ter tanta gente na turma, então vai dar para gente meio que falar pontos de todo mundo, assim, para melhorar aqui e ali, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante. Se alguém Muito tiver alguma bem. pergunta, E tem uma questão aí, né, que mesmo que não seja a área, né, fala, não tô ensinando violão clássico e tal, mas você fala, mexer a mão assim, ou assado, né, vou olhar mais a hora aqui no relógio para mudar o ângulo de ataque, isso aí ajuda em qualquer, seja lá o estilo que você estiver usando, né. Eu não, conheci, é que nem. pode falar. Desculpa, o André estava falando da viola caipira, né? Tipo, eu tenho aula toda semana com o Thiago, né? Então ele sempre comenta que tem um monte de violeiro usando apoio, assim, o cara com 20 mil seguidores, 40 mil seguidores no Instagram e tal. E é uma coisa que tu fala assim, nossa, um instrumento tão tradicional, né? Usando um apoio tão sofisticado, vamos falar assim, né? A galera da guitarra tem usado, do É, contrabaixo.
Eu né? vi também Muita que tá gente esse assim, né? contrabaixista, né? O Mozart Mello tá usando, né? Tipo, muita gente tá usando. Então, não depende do estilo, depende da ergonomia, né? A gente estava falando E, de saúde mais cedo aqui, né? Então, assim, a postura é, é para preservar a saúde, né? Porque e de saúde também. O Thiago falou que tem muita gente, assim, acima dos 60 anos que chega nos apoios pela dor, né? E tem a galera, tipo, os jovens é mais para eficiência, acaba prevenindo a dor, né? Mas às vezes é pelo conforto e pela eficiência, né? E às vezes é só uma questão que o cara nunca viu. Se ele viu, ele começa a usar e fala assim, nossa, é muito, muito melhor, né? E com os alunos, às vezes o violão fica escorregando, fica caindo e a pessoa fica toda torta. Colocou apoio ali, tipo, fica certinho sempre, sabe? Então, é uma coisa que ajuda bastante. Desculpa ter cortei, Alexandre. Não, não, muito obrigado. Eu ia comentar que a gente se conheceu em idos de, sei lá, do Festival de Votorantim, né, de violão. E depois disso o Daniel foi fazer mestrado nos Estados Unidos e tal. E aí calha que ele se tornou um dos principais especialistas no método Suzuki aqui no Brasil, né? Então ele fez parte do comitê da SAA. E é muito comum a gente ouvir coisas sobre o método Suzuki que não correspondem à realidade, né? Então eu também sou professor Suzuki, né? Quer dizer, eu fiz os cursos, eu discuto muito a respeito disso com o Daniel, né? Discordo de muitas coisas e tal, mas ainda assim tem as ferramentas ali que é possível de que é passível de que todo mundo possa usar, né? Mas isso, né? Então eu acho que ter alguém que de fato conheça o método, sabe como funciona, traz uma clareza, né? Então, não, porque o método Suzuki é um método fechado que funciona. Você tem que acender duas velas pretas, não é isso, né? Tem uma coisa muito consistente. Só que é um método que exige que você faça os cursos para saber como funciona, né? Se você pega só os livros do repertório, não dá para deduzir de onde você está saindo e para onde você está indo, né? Então, o primeiro livro que a gente tem do Suzuki, por exemplo, que tem lá o famoso Brilha, Brilha, Estrelinha, na verdade não começa assim, né? Então, você precisa de um background para chegar no Brilha, Brilha. E um lance interessante é que eles não usam música em dó, né, no começo. Então, vai ter coisa em sol, em ré, em lá, e aí tem a ver com o que o Marcelo falou no início, né? Dó, além de não ser uma tonalidade que brilha no violão, né? Então não tem muita corda solta e tal. Fica na primeira posição, né? Então as casas são maiores e tal. Então o Suzuki pensou nisso, né? Não o Suzuki, mas quer dizer o método em si, né? A Mary Lou, o pessoal que desenvolveu o método. Então acho que vai ser muito interessante essas duas disciplinas do Daniel. E aí, por fim, então, queria chamar a professora Cristina. O primeiro contato que eu tive com a professora Cristina, na verdade, foi pelo Marcelo Brasil, quando ele estava sendo orientado por ela, né? E aí ele me falou, tô estudando com a Cristina Tourinho. Eu falei, nossa, se essa mulher dá aula pro Marcelo, ela deve ser muito boa, né? Que o Marcelo era tipo o Isso. cara, né, que eu falo, pô, se ela dá aula pro cara que eu me espelho, né? Então deve ser espetacular. E aí comecei a ler, né, coisas dela de produção acadêmica e tudo que envolve ensino coletivo de violão tem a mão da Cristina, né? Direta ou indiretamente. E aí a gente fez uma live na época da pandemia e aí tivemos eu, né, tive o prazer de participar com ela do Movimento Violão ano passado. E aí fizemos uma palestra no Sesc também, então foi bem bacana. E te passo a palavra, então, Cristina. Muito obrigado também pela benevolência aí de estar compartilhando tanta experiência com a gente. Fica à vontade, muito obrigado. Bom, gente, boa noite a todos. Olha, eu vou fazer esse curso com essa equipe de professores, eu quero estar toda semana. Gente, é uma oportunidade muito boa da gente trocar experiência, né? E de se, digamos assim, conviver um pouco mais de perto, porque infelizmente a gente está longe, né? E seria tão bom se a gente pudesse falar mais vezes como a gente está se falando aqui agora, para discutir coisas interessantes. Eu fiquei me coçando para perguntar, mas não perguntei para não, digamos assim, alongar mais do que deveria. Então, primeiro, parabéns para a Alessandra pela escolha da equipe, né? Eu, assim,
Gente muito, muito boa mesmo. Vamos arrasar, eu acho, viu? É, falando da minha formação musical, eu um dia entrei numa escola de música levada pelo meu pai para aprender a tocar violão. Eu tocava um pouco de violão de ouvido, aí fui aprender a ler partitura e não saí mais da escola. Saí com 22 anos já com um diploma de professora de violão na Universidade Católica. Depois fui fazer a mesma coisa na Federal e nunca mais parei de estudar, né? Aí na Federal eu fiz uma outra graduação em violão também. Depois fiz mestrado, fiz doutorado. O doutorado eu consegui um estágio em Londres, né, com o Swanwick, e depois eu voltei para o Brasil e consegui fazer também um pós-doutorado, que eu arrastei até Marcelo depois, não foi, Marcelo? Fomos nós lá para a Unicamp, lá com a Roberta Assi. Então, a verdade, eu comecei a ensinar violão coletivo por absoluta necessidade, porque na escola de música entravam cada semestre 200, 300 pessoas querendo fazer aula e a gente não tinha vaga. O jeito era juntar algumas pessoas para poder fazer a coisa coletiva. Eu não tive nenhuma formação teórica para fazer isso, eu fui aprendendo, errando, olhando as minhas colegas que tinham vindo dos Estados Unidos com o piano em grupo. É, a primeira coisa que eu li sobre ensino coletivo foi o método violino lá de Suzuki, em inglês. Então, assim, foi uma experimentação só, mas eu dei muita sorte, porque a minha instituição foi uma instituição que apoiou sempre as ideias nossas, né? A gente que queria trabalhar conseguia apoio da direção para experimentar as ideias, que isso é a coisa mais importante, né? Então, aí eu comecei assim, né? Experimentando, pensando que se eu estou numa aula coletiva dentro de uma extensão, eu comecei na extensão da escola de música, no curso voltado para a comunidade. Se eu estou numa aula que é para todos, todos devem participar o maior tempo possível. Quer dizer, eu não fracionava a aula em pedacinhos de atendimento, eu procurava fazer atividades em que todos estivessem envolvidos. Isso aconteceu primeiro com diferentes colocações da disposição física. Eu fazia em fileira, eu fazia em círculo, eu fazia em semicírculo, eu montava como masterclass, eu montava os meus alunos como plateia também. Então, assim, é uma das coisas que é muito importante para mim ter diferentes disposições físicas. Eu vou trabalhar disso nas atividades, né? No princípio, eu tentei fazer turmas homogêneas, quer dizer, toca, não toca, lê música, não lê música, mas depois, com o tempo, eu fui aprendendo a trabalhar com turmas heterogêneas, quer dizer, eu botava na mesma aula uma pessoa que estava um aluno, por exemplo, do curso de dança que vinha fazer violão suplementar e que estava lá fazendo indicador e médio na corda sol, junto com um outro grupo que estava tocando outras coisas. Então, eu comecei a elaborar exercícios para atender também turmas heterogêneas. Também aprendi a trabalhar peça solo para um grupo. Então, se você não pode tocar toda a peça, você faz o baixo, ou você faz o solo, ou você faz o acompanhamento. Por que não acompanhar o andantino de Carcasse com duas notas alternando indicador e médio? Pode sim. Então, assim, a gente foi inventando coisas, né? E eu também tive a sorte de poder contar com a ajuda de meus colegas e fazer um livrozinho para a gente, que foi o primeiro material da oficina de violão da Escola de Música em 2003, que até hoje o pessoal usa, mas a gente já chegou à conclusão que eu mesmo aposentada, estou lá dentro da escola trabalhando, nós vamos fazer um material novo para esse grupo, né? Então,
nesse curso da gente, a gente não faz uma distinção, você toca erudito ou você toca popular. Não. A gente toca por cifra e toca por ouvido e toca com leitura musical. E eu gosto muito de fazer uma leitura musical, Marcelo me conhece bastante, de fazer uma leitura musical que envolva ludicidade. Leitura é uma coisa boa de você aprender, uma coisa gostosa, divertida. Pode ser ótima, mas ela tem que ser conectada com a verdade, não pode ser uma coisa solta. Então, para isso, eu aproveitei um monte de jogos que já existem, coisas tradicionais. Eu não inventei nada, não, gente. É, é dominó, é caça-palavra, é jogo de tabuleiro, né? É jogo escrito, é jogo que usa, digamos assim, como se fossem cartas, né? Para poder ensinar a leitura musical concomitantemente com o aprendizado do instrumento. Quer dizer, não fazer da leitura, o pessoal chama lá de teoria musical, eu nem gosto da palavra, de fazer a leitura e escrita musical uma coisa que acompanha aquilo que você aprende a tocar. Então, é disso que eu vou falar na minha aula, né? Que praticamente são duas aulas, né? Dois turnos e mais um. E, assim, eu procurei durante todo esse tempo, quando o Alexandre falou da necessidade do pessoal escrever, eu, assim, super apoio essa iniciativa, porque alguma coisa acontece quando você registra o seu pensamento. Se ele está errado, você nunca mais vai fazer ele de volta. Então, é bom que a gente aprenda a escrever aquilo que a gente está pensando. E nós precisamos de literatura no Brasil, muita literatura. É uma literatura, digamos assim, acessível, né? Que esteja numa linguagem que um estudante compreenda, não seja uma teoria extremamente elaborada, que seja inacessível. Eu sempre procurei fazer textos que pudessem servir aos estudantes da licenciatura, aos estudantes da graduação, para poder, digamos assim, direcionar. E eu aprendi também que escrever, eu tinha um maior controle dos meus pensamentos. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso aí. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, professora. Então, eu faço minhas as palavras da Cristina, né? Eu também, quer dizer, eu não gostaria, eu vou fazer o curso também, né? Vou assistir a aula de todo mundo. E não só a relevância, né, dos professores me motivaram a convidá-los, mas eu pensei, tudo que eu acho que é importante, né? Que teria me ajudado se eu soubesse antes, né, quando eu estava começando a dar aula, quem são os professores que eu gostaria de ter tido contato, né? Então, de certa forma, eu estou coordenando um curso com as pessoas com as quais eu gostaria de ter tido aula, né? E, enfim, né, calha que são as principais referências da área. Então, tô bastante contente Aí, aqui. esse ano eu fiz um curso com o Daniel. Tá eu lá Ah, inscrita no curso do Daniel. Verdade. e essa troca eu acho que é muito salutar, né? Duas cabeças pensam melhor do que Claro. uma, um monte de cabeça, então pensa melhor ainda, né? E aí, então, as inscrições para o curso acabaram, né? Mas a gente vai ter uma janela de reabertura para as matrículas do curso até terça-feira. Terça-feira, dia 8. Então, até dia 8 dá para fazer a matrícula no curso ainda. Então, caso alguém queira fazer e ainda não tenha conseguido. Porém, vocês não vão conseguir fazer, quem quiser, né, não vai conseguir fazer a matrícula pelo caminho oficial. Então, pode me escrever pelo WhatsApp, ou por algum outro meio, que aí eu faço o encaminhamento para poder fazer a matrícula. E a Roberta quer se manifestar? Fica à vontade. Oi, me escuta? Perfeitamente. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Que privilégio ver tantos professores aqui que eu sempre admirei e poder assistir às aulas de vocês. Estou bem animada. Ale, eu tenho uma dúvida em relação à grade das aulas, que agora eu entendi que você explicou que vai ocorrer na segunda, no segundo, segunda semana do mês, mas como que está essa distribuição das matérias? É uma matéria por dia? É duas? Todo sábado é a mesma? Eu queria saber melhor como é que vai funcionar isso. Não, é uma matéria por Obrigada. mês. Imagina, é uma matéria por mês, então o encontro que a gente tem no sábado é o mesmo professor que vai ter na quarta subsequente. Aí no outro mês é a mesma coisa, tem outro professor, ele dá aula no sábado e também dá aula na quarta-feira. E aí já justifico, né? O modelo acabou sendo esse, porque a outra possibilidade seria ter aula toda semana. Mas aí não foi possível fazer desse jeito de toda semana, porque não tinha agenda, enfim. Então é isso. Então o professor dá aula no sábado e na quarta. Então, por exemplo, sendo mais concreto, né? O Marcelo Brasil ele vai dar aula agora em abril, né? Então ele dá aula no dia 12 e depois dá aula no dia 16. Aí depois a professora Rosana dá aula em maio, no dia 10 e na quarta seguinte. Aí depois é a professora Cristina que dá aula em junho, no dia 7 e depois no dia 11 e assim por diante. E lembrando que as aulas ficam Entendi, obrigada. Imagina, lembrando que as aulas ficam disponíveis para vocês poderem assistir online, e aí talvez vocês tenham que fazer alguma coisa na plataforma lá para confirmar que assistiram, né? E aí eu confesso que eu não sou muito adepto desse tipo de coisa, né? Tenho que comprovar que eu assisti a aula, porque o principal é o conteúdo que você vai extrair, né? Se você quiser mentir, falar que assistiu e não assistiu, não sei se. E você quer dizer qualquer um, né? Não sei se tem serventia. Mas então é isso, pessoas. Agradeço aqui de coração a presença de todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida geral a respeito do curso, pode falar comigo ou falar direto com a secretaria da faculdade. A respeito da matrícula, fala direto comigo que eu encaminho vocês. E é isso, certamente esse vai ser um curso muito bacana, né? É um curso que é uma especialização lato sensu, né? Então, teoricamente, ela deveria ser ampla, né? Então, a gente tem professores com experiências diversas, mas todos voltados para o ensino coletivo, né? Então, diferente de uma pós-graduação que a gente veja um pouquinho de uma coisa, depois outro pouquinho de outra coisa, outro pouquinho de uma terceira coisa, e aí coisas díspares, né? Essa daqui tudo é focado no ensino coletivo de violão. Então, espero que todo mundo possa tirar o melhor proveito possível. E vamos nos falando. Agradeço mais uma vez, então, a presença de todo mundo, sobretudo a presença dos professores e vossa generosidade por estar compartilhando esse conhecimento com a gente. Nos vemos no sábado, dia 12. Grande abraço e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, obrigado.